Farmas, é o seguinte, eu vim falar agora um pouco aqui com vocês sobre um assunto que é muito comum, né, nos dias de hoje, sobre uma doença que cada vez mais aparece aí e faz vítimas, né, mulheres principalmente aí e no mundo todo. Sempre que você olha números aí no cenário, você vai ver esse tipo de doença, esse câncer que vitimiza mulheres hoje em dia, aparecendo entre o top 3 e top 4 na maioria das estatísticas aí, mostrando que esse câncer faz muita vítimas em mulheres principalmente. Então, como a gente está num mês de conscientizar, de abrir um pouco o olho, de ficar mais atento sobre esse tipo de doença, né? Eu precisava fazer um conteúdo. Eu sei que eu não sou o melhor profissional para tentar mostrar, mas assim, quando a gente está no balcão de uma farmácia e é o tipo de conteúdo que eu produzo, a gente está lidando o tempo inteiro com mulheres, né? Eu achei que seria muito importante falar um pouco disso no olhar de um profissional que fica aqui internamente e aí serve de dica, né? Já que a gente está sempre passando, né? Agora mesmo a gente teve um mês amarelo, um mês anterior, que a gente fala da prevenção do suicídio, né? Da importância de você abraçar o próximo, ter ligação com o próximo, de quando você vê uma pessoa querida estar um pouco mais distante, tentar fazer uma ligação, já que nesse momento hoje em dia está tão difícil da gente ligar para alguém, né? É sempre muito por mensagem ou algo do tipo. Então, para você ser um profissional cada vez melhor e para você conseguir gerar uma conexão maior ainda com o maior número de pessoas, você precisa estar antenado nesse tipo de, de atenção que o próprio governo em si ele colocou para a gente e é legal demais a gente saber. Então, a gente está passando por um mês que é um mês rosa, né? O Outubro Rosa, então é um mês que a gente tenta conscientizar principalmente mulheres aí do câncer de mama, né? E aí eu separei 5, 6 trechos aqui que eu queria que vocês entendessem um pouquinho, claro, sempre no olhar do balconista, que é como eu me coloco nas redes sociais, tá? Então, é a maneira que você tem que lidar quando ou se um dia você tiver que atender uma pessoa que está passando por essa situação. Então, é muito importante você saber algumas coisas. E aqui, para começar, eu coloquei primeiro para vocês entenderem o que é, né? Então, o câncer de mama, ele é uma neoplasia maligna que mais faz mulheres de vítimas aí no mundo todo, tá, pessoal? Então, toda vez que você colocar alguma pesquisa no Google tentando achar conteúdo sobre esse tipo de câncer, você vai achar ele lá entre o top 3, top 2, top 1, com certeza ele vai estar aparecendo, tá certo? Então, além de ser um câncer muito letal, quando não tratado, esse tipo de câncer de mama pode ser fatal, principalmente em mulheres, né? Então, o câncer de mama é um dos mais temidos câncer entre o sexo feminino, principalmente porque ele compromete, né, a autoestima da mulher, a sexualidade da mulher, né? Quem é mulher e está vendo esse vídeo aqui, com certeza quando trata dos seios principalmente, a mulher tende a ter uma autoestima muito elevada, né? Uma vez que o número até de pessoas aí, de mulheres que fazem cirurgias plásticas, né? No mundo todo, no cenário todo, hoje mudou muito, aumentou muito, né? A procura por esse tipo de procedimento cada vez mais cresce, tendo em vista que a mulher mexe um pouco com a sexualidade da mulher, então isso é muito importante. A doença, pessoal, ela é muito mais comum após os 40 anos, né? E a sua incidência aumenta com uma idade avançada. Então, é ideal a gente ter essa noção, porque quando
a mulher passa dos 40 anos ali, você como farmacêutico, como balconista de uma drogaria, de uma farmácia, você precisa, quando você tem uma conexão com essa pessoa, você precisa entender um pouco disso, porque a partir dos 40 anos aí é viável que essa pessoa faça um autoexame sempre, para que ela procure um médico especialista. Eu vou falar um pouco do especialista já já para vocês, porque foi um dos tópicos também que eu separei, né? E tem uma coisa importante, tá? Nos casos onde há propensão familiar, né? O câncer de mama aparece ou pode aparecer abaixo dos 40 anos. Então, em alguns artigos que eu li fazendo essa pesquisa aqui, existe casos lá com 30, com 32, com 35 anos, né? Então, assim, até antes dos 35 anos pode acontecer. Então, se na família já teve uma pessoa mais próxima que já teve isso, uma mãe, uma tia, enfim, isso é ideal de ser falado, porque você consegue cercar, né, tendo em vista que você, quanto mais rápido você conseguir identificar, consequentemente, ou o profissional conseguir identificar, consequentemente, essa pessoa vai ter ali um quadro ou uma expectativa de melhora muito maior. Então, por isso é importante, tá? Do que eu falei para vocês do que é, depois disso eu queria que vocês entendessem sobre sintomas, né? E quando a gente fala sobre sintomas, isso é muito legal, porque as mulheres que já passaram por algum tipo de profissional, onde foi pedido para que ela fizesse um autoexame, né? Para que ela começasse a entender sobre isso, os sintomas, quando percebido pela mulher, ocorre quando a doença já se encontra num estágio avançado. Ou seja, uma vez que a pessoa sente alguns dos sintomas, pode ser que ali o estágio já esteja um pouquinho mais avançado. Mas, quanto antes você conseguir enxergar isso, o profissional, ou você no autoexame também, você com certeza vai ter uma chance muito maior de cura, né? Por isso, pessoal, que é importante a especialidade médica, entender, você conseguir chegar lá e ele entender que você precisa passar por alguns procedimentos para entender. E o profissional mais capacitado para isso é o ginecologista mastologia, tá? Quem é o profissional adequado mastologista aí? Ele é o especialista ou é a especialidade médica que se dedica, que estuda, que previne, que ajuda na prevenção, que faz o diagnóstico, né? É ele que trata e reabilita todas as doenças de mama aí. Então, esse tipo de profissional, ele precisa estar de acordo, né? Então, se você no autoexame conseguiu sentir algum caroço, né? Existem alguns sintomas que eu também separei para vocês aqui, para que vocês conseguissem entender, principalmente mulheres aí, que eu estou falando agora direto para elas, né? Para que se conseguiu achar um nódulo, alguns sintomas nesse sentido, para que ela possa ir procurar um mastologista e um profissional de mastologia que com certeza vai fazer esse tratamento de uma melhor forma, né? Assim, o ideal é realizar anualmente consulta médica. Então, como eu falei, se você já tem algum caso na família, a partir dos 30 anos ali, com certeza já tentar fazer esses exames, né, essa consulta anualmente, né? E estar sempre ligado a um profissional adequado para que ele consiga pedir esses exames aí e para que você consiga, se caso apareça mesmo, para que você consiga fazer um tratamento de acordo, que é o que a gente pede, tá bom? E aí, o mastologista lá, ele entendendo que existe algum desses sintomas, ele vai pedir e será recomendado ali alguns exames complementares, né? Às vezes no toque lá ele já consegue perceber, mas com certeza ele deve fazer algum tipo de exame mais clínico ali, mais a fundo para ele poder identificar,
tá certo? A manifestação mais difundida da doença é uma presença de nódulo palpável, né, na mama. Por isso que o ideal é fazer o autoexame, tá? E em geral, ele não dói, ele é indolor. Então, às vezes, é acompanhado por alguma secreção sanguinolenta, assim, né, no mamilo. E aí, quando aparece essa secreção, ela é um sintomas que é, na grande maioria, né, pelo que eu li nos artigos, quando ela apresenta essa secreção sanguinolenta ali no mamilo, na grande maioria já é decorrente mesmo de um câncer. Podem ocorrer também alterações na pele que cobre a mama, ou ainda nódulos que são indolores ali na área da axila. Então, por exemplo, se você tiver que passar por um profissional desse, com certeza ele vai palpar essa parte toda embaixo da axila para que ele realmente anule qualquer tipo de nódulo que possa estar acontecendo ali próximo do seio ou na axila, tá bom? Ainda assim pode ocorrer outros sinais como alerta, né? Como por exemplo ondulações. Então essa mama que possui algumas ondulações pode ser decorrente disso, caroços, pele enrugada também, vermelhidão, dor, tá, pessoal? Pessoas aí, mulheres que têm muita dor, pode estar também associado a algum tipo de doença dessa. Mamilo invertido, né, pessoal? Que é aquele mamilo que fica mais para dentro ali da mama, então é um sintoma também. E secreções, tá, pessoal? Secreções, feridas. Então, assim, qualquer sinais, pessoal, é pedido que você procure um profissional adequado para que ele consiga detectar isso quanto antes junto com você, tá bom? Uma vez sabendo questão de sintomas, tá, pessoal? E mais uma vez, eu estou falando sempre de uma maneira muito simples, né? Mas são sintomas que são perceptíveis, né? Então, se você tem algum tipo de sintomas desse aí, é pedido que você consiga ir a um profissional adequado aí, seja ele na rede pública ou na rede particular, aí para você conseguir fazer um tratamento ou um acompanhamento o quanto antes, tá? Então, seguindo primeiro aí o que eu falei para vocês de uma maneira rápida, falei sobre sintomas também, eu queria que vocês entendessem um pouco do diagnóstico, tá bom? Então, a detecção precoce do tumor é importante, é um importante passo para o sucesso no tratamento. Então, quando o profissional diagnostica ali que ele tem, ou quando ele tem um diagnóstico ali bem mais rápido, o sucesso do tratamento, a evolução do tratamento ali com certeza é muito maior. E para isso existe um exame que é o principal, ou talvez um dos primeiros que ele vai pedir ali, que é uma mamografia, né? Então a mamografia é um exame principal para um diagnóstico correto ali. Então, se você apresenta qualquer tipo de sintomas desse que eu falei, com certeza ele vai pedir uma mamografia ali para você conseguir fazer esse exame e detectar e ver o que está acontecendo naquela mama ali. Essa mamografia é capaz de identificar tumores que ainda não são palpáveis também. Então, olha que legal. Se você fez o autoexame, eu sou médico, fez um exame palpável, já aparece alguma dessas coisas que eu falei para você, né? Caroços, ondulações, vermelhidão, dor. Talvez nessa mamografia apareça alguma coisa que ele não conseguiu palpar ainda. Então, isso é muito importante, tá? Existem outros tipos de estudos também que podem ser necessários para o esclarecimento do quadro, né? Como uma ecografia, que é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais clara ainda, com certeza vai conseguir enxergar algo mais escondido ali. Ressonância magnética de mama também pode acontecer. Existem alguns casos também que o médico pode solicitar uma biópsia, né?
para poder tentar fazer e entender se realmente é um câncer. Tomografia computadorizada também, cintilografia óssea e o PET-CT também, que é um tipo de diagnóstico ali que ele vai fazer, de exame que ele vai fazer ali para ter um diagnóstico correto desse câncer, se realmente for, e se não for também ele vai conseguir entender e achar o que realmente está causando aquele tipo de dor, aquele tipo de sintomas ali, e vai anular qualquer chance de ser uma outra doença, caso não seja, tá bom? É necessário também, pessoal, destacar então sempre o autoexame das mamas, tá? Pois nele qualquer sinal de nódulo ou caroço pode ser percebido. Então, sempre que você, mulher, enxergar, palpar, pegar e sentir essa questão de caroço, de nódulo ali, isso já pode ser uma incidência ali, já pode estar mostrando que você deve procurar esse médico o quanto antes, tá bom? Mas veja bem, mesmo você palpando, mesmo você fazendo um autoexame, fazendo um toque, você precisa ter uma atenção, tá? Somente um estudo aprofundado do caso ali, somente um especialista, né? Um especialista pedindo esse tipo de exame, só esse especialista que fez, ele poderá avaliar se o nódulo é de fato um câncer, tá, pessoal? Então, o que eu peço para vocês é que não sofram antes da hora, tá? Se você fez o toque, se você sentiu caroço, ondulação ou algo do tipo, tá? É pedido que você tenha calma, que você procure um médico correto ali, porque só ele mesmo vai conseguir identificar se realmente é um câncer ou não, tá bom? Tendo em vista que o fator emocional também é um fator muito importante para qualquer tipo de tratamento. Então não sofra antes da hora. Se você sentiu algum nódulo, algum caroço ali no local, eu peço que vocês tenham muito cuidado para que vocês não sofram. E sim, tentem no mesmo dia, no outro dia, procurar um especialista que com certeza ele vai ser o mais recomendado a te falar se isso é um câncer ou não, tá bom? Depois da gente falar aí um pouco de diagnósticos aí, né, de alguns exames que podem ser feitos, que o médico poderá pedir, a gente tem que falar em relação ao tratamento, né? Então, em tratamento, foi um tópicozinho que eu separei para vocês, que na busca da cura da doença, o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar aí, capacitada, ela é um diferencial, tá, pessoal, no tratamento. Todo mundo que eu já vi, todas as mulheres que eu já vi fazendo esse tipo de tratamento, né, elas são acompanhadas, né, e foram acompanhadas, quem sarou também, foram acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, uma equipe capacitada, né, que fez um diferencial muito grande na vida dessa pessoa, tendo em vista que vários fatores aí devem ser analisados, né, como eu falei, do próprio câncer, a questão emocional, né, então deve ter uma equipe ali, uma pessoa, um profissional capacitado para cada área ali, para estar ajudando a questão da pessoa, a questão familiar, né? Então tudo isso já deve estar adequado nessa equipe para ajudar nesse tratamento, tá? Especialistas em mastologia, cirurgia, uma equipe deve ter um profissional também da cirurgia plástica, um profissional oncológico também, cirurgias oncológicas, radiologia deve estar coligada nessa equipe, patologia, medicina nuclear também deve ter um profissional adequado para isso, um oncologista clínico também devem estar junto, né? Um radioterapia também deve estar junto nessa equipe também para ajudar essa pessoa nesse tratamento, e essas pessoas devem trabalhar em conjunto para um planejamento terapêutico seguro e eficaz. Então, para essa pessoa ter um tratamento seguro, eficaz, confortável, né?
não sei se a palavra é confortável, mas assim, um tratamento que realmente vai trazer um bem para essa pessoa. Esses profissionais devem estar trabalhando em equipe, conjugados ali, para que eles consigam fazer um tratamento adequado e essa pessoa realmente tenha um sucesso nesse fator, tá bom? Tendo em vista, pessoal, que na retirada desses tumores, algumas mulheres sofrem, né? Principalmente quando realmente o câncer foi detectado, e aí algumas pessoas, por exemplo, precisam passar até pelo procedimento de tirar a mama, que em alguns casos a gente sabe que acontece, né? Então, o que a gente precisa entender, e a mulher sabe bem, né, é que a mama é para a mulher um órgão de muita importância, né? Seja ali no meio social, psicológico, sexual, anatômico, né? A questão da forma aí com certeza mexe muito com a mulher. E aí a gente precisa separar um quinto tópico aqui que eu coloquei para vocês, que é a reconstrução mamária, né? A reconstrução mamária, ela tem um principal objetivo de oferecer para essa mulher, para esse paciente, a possibilidade de manutenção ou melhora do seu corpo, né? Aumentando ali a sua autoestima, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, né? Então, essa reconstrução mamária, essa cirurgia, né, ela pode ser feita no mesmo dia da retirada do tumor, geralmente, ou depois da conclusão do tratamento do câncer. Então, só o médico realmente, essa equipe que está cuidando dessa pessoa, ele vai conseguir avaliar ali como é que deve ser feita essa reconstrução, tá? Ela deve ser realizada por um cirurgião plástico, por isso que eu falei da questão da equipe ali, de estar monitorando essa paciente, né? E o cirurgião plástico, após a programação prévia com um paciente, com o mastologista lá, ele vai conseguir entender em qual momento vai ser feita essa reconstrução. Muitas questões, pessoal, são abordadas, né, antes do procedimento, como a quantidade de mama, né, a quantidade de mama a ser removida ali, o local e o tipo de tumor, por exemplo, a indicação como é que eu posso dizer? A indicação do tratamento com radioterapia, com quimioterapia, né? Então, tudo isso vai ser avaliado ali. E além disso, depois que tem essa avaliação ali com esses profissionais em conjunto, né, existem várias técnicas que podem ser usadas, né, onde existem umas que são pouco utilizadas e outras mais utilizadas, né. A mais utilizada ali é a reconstrução com uma parte da mama que não será removida. Então ele vai tirar o tumor, ele vai conseguir fazer uma extração, mas não total, né? Então, com a parte da mama que não será removida. Utilização de prótese ou ou um expansor de silicone pode ser colocado ali para que haja essa reconstrução com pele e músculo das costas também, né, que é o grande dorsal, pode acontecer também. E a reconstrução com músculo e pele do abdômen inferior, que é chamado de TRAM, T-R-A-M, tá bom? E aí é importante dizer que para a reconstrução do mamilo e da areola, há diferentes, como é que eu posso dizer, formas de fazer, técnicas de fazer, né? Cada um com uma indicação particular. Então, como eu falei mais uma vez, a importância dessa equipe, né? Ela que vai conseguir diagnosticar, entender como é que deve fazer ali essas técnicas, tá bom? Pode ser utilizado, pessoal, nessas técnicas, um enxerto no mamilo, contralateral ou da pele. Diversos tipos de retalhos da própria mama, tatuagens, entre outras. Então, existe casos aí de mulheres que precisaram passar pelo tratamento, e eu tenho até uma ou duas clientes que fizeram esse tipo de procedimento e foram feitas tatuagens ali no local,
mostrando, né, o mamilo ali na forma de tatuagem, foi desenhado ali com um profissional adequado, que essa equipe também já deve indicar essa pessoa a fazer. Todo o processo de uma reconstrução, pessoal, na maioria das vezes ela necessita de pelo menos 2 ou 3 cirurgias para alcançar um melhor resultado em termos de simetria, de satisfação do paciente. Então pode ser que no primeiro procedimento ali, essa equipe não consiga chegar no objetivo que a paciente deseja. Então pode ser que ela precise passar mais de uma vez, 2 ou 3 vezes ali por esse procedimento para estar chegando ali no objetivo que ela pretende ou que essa equipe pretende, tá? Existe também a questão de anestesia, né? Tendo em vista que essa equipe também tem um profissional anestesista lá. O tipo de anestesia dependerá muito da programação prévia da cirurgia e das condições de saúde da paciente, tá? Então, tudo isso é avaliado ali para que possa ser feito de uma maneira segura, podendo ser um local, local com sedação, peridual e geral, pode acontecer também, tá? Então, tudo isso vai ser avaliado ali por essa equipe e eles vão avaliar qual vai ser a maneira de fazer. Em média, o tempo de duração da operação varia em torno de 2, 3 até 4 horas, tá? Claro, ele pode ser um procedimento que dure um pouco mais, né? Mas, em geral, quando a gente fala em números, e aí foi números que eu vi em alguns artigos aqui, eles mostram esse percentual aí em torno de 2, 3 e até 4 horas faz esse procedimento por completo, tá bom? E aí, eu conversando aqui até com uma amiga minha, né, que é uma cliente, na verdade, a gente tem uma conexão legal e falando um pouco disso, ela colocou para mim que existia alguns fatores de riscos, né? E aí eu fui pesquisar também um pouco de fatores de risco, né? E aí eu descobri que na maioria dos casos é identificado uma predisposição genética à doença, tá? Então, assim, não é em todo mundo, mas existe essa minoria. E aí ela disse também que o médico mostrou ou informou, né, antes de qualquer procedimento, as chances de se desenvolver precocemente um tumor são maiores no caso em que parentes de primeiro grau, né, a mãe ou a irmã, apresentaram a doença antes dos 50 anos. Então, como eu já havia dito anteriormente, aí, pessoas que têm casos aí na família que já passaram por essa situação, o ideal é que essa pessoa tenha esse acompanhamento aí futuro a cada 6 meses, a cada 1 ano aí, para que ela, se por acaso acontecer, para que ela descubra o quanto antes. Então isso é muito importante. Outros fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença são a ocorrência da gestação tardia, né? Depois aí dos 30 anos. A menopausa após os 55 anos também é um indicador. Menstruação precoce, tá, pessoal? Eu não sei se vocês já conheceram alguma criança que tiveram aí antes dos 10 anos, né? Então isso pode acontecer também. Outros fatores aí é o estresse, o consumo de tabaco, obesidade, alimentação pobre, né? Alimentação ruim em nutrientes e com alto teor de gordura saturada, né? Então pessoas que tiveram esse tipo de comportamento aí na alimentação, obesidade, consumo de tabaco, estresse, as pessoas também tendem a ter uma disponibilidade maior. Então, por isso é bom a gente estar ligado, né, e de acordo nessa questão desses fatores de risco. Isso é importante demais você saber, tá? E é como eu falei, tá, pessoal? Tudo que eu falei para vocês aqui é sempre de uma maneira muito geral, mas é importante você saber porque você consegue ter uma conexão, né, com o teu cliente, tá? Você começa a se importar com pessoas que tiverem esse tipo de problema e aí você consegue criar algumas pessoas para que elas tenham essa atenção com elas mesmas, com o corpo dela, com a mama dela mesma. Então, é importante você ter isso
em mente, tá? É importante você aprender isso, saber disso. Claro, eu estou falando de uma maneira muito superficial, mas depois cada um pesquisa um pouco mais para entender um pouco mais dessa doença, como eu disse, tá? Sempre que você for olhar dados aí de câncer, ele vai estar ali entre os primeiros, com certeza. E aí depois, pessoal, de fatores de risco, eu separei uma parada que é muito importante, que muitas pessoas têm até um pouco de dúvida sobre prevenção, né? Então, a questão da prevenção, ela é uma parada que ela tem que estar muito atual sempre, tá? Então, acima de 50 anos, é recomendado que a mamografia seja realizada uma vez ao ano, como uma forma de preventiva da doença mesmo, tá bom? Assim como mulheres com mais de 35 anos em que haja algum caso de doença na família. Então, como eu disse, se você tem algum caso na família com esse tipo de problema, então você tende a fazer esse tipo de prevenção a cada ano ali para você diagnosticar caso apareça, tá bom? O autoexame, como eu já disse, é um método importante de conhecimento do próprio corpo, né? Ele auxilia ali naquela investigação do caso, você consegue realmente se tocar, entender que tem alguma coisa de errado quando é palpável, né? A gente viu que em alguns casos não são palpáveis, mas o médico mesmo vai conseguir pedir alguns exames clínicos ali para que você consiga entender realmente, tá bom? E essa investigação ela vai ser sempre direcionada a um ginecologista ou um mastologia aí, um especialista de mastologia que vai conseguir fazer esse atendimento e com certeza ele vai conseguir mostrar se realmente existe algo de errado ou não, tá bom? Desenvolver já que a gente falou que estresse, né, a questão da alimentação ali, da questão de exercício, né, que é muito importante também, desenvolver hábitos de vida saudáveis, como essa alimentação balanceada, evitar o consumo de álcool em excesso, o uso do tabaco, além de ter essa visita ali frequentemente no médico, né? São cautelas, pessoal, que são muito importantes para reduzir os fatores de risco dessa doença, tá bom? Então é importante demais ter essas coisas em vista, exercício, uso de tabaco, o álcool, né? Pessoas aí que têm um consumo de álcool ali frequentes precisam estar sempre atentas ali e procurar um especialista pelo menos uma vez por ano. Essas mulheres devem fazer isso para que elas consigam anular esse tipo de câncer e se por acaso tiverem também conseguirem entender o quanto antes, tá bom? E no finalzinho aqui, pessoal, eu coloquei uma observação, né, ou um cuidado que é importante ter, tá bom? Para um planejamento seguro e eficaz do tratamento, especialistas em ginecologia, mastologia, oncologia clínica, cirurgião oncológico, radiologia, medicina nuclear, profissional da radioterapia, profissional da cirurgia plástica, né? Eles trabalham em conjunto, tá, pessoal? Então, é importante, quanto antes, você procurar um profissional adequado para que ele consiga te mostrar realmente se existe ou não existe, tá bom? Então, eu quero dizer que eu falei aqui de uma maneira muito supérflua, né? Uma maneira muito leve, assim, mas é que eu precisava deixar aqui no canal alguma coisa nesse sentido para os meus alunos aqui conseguirem entender a importância de você estar com conteúdos atual em dia para que você consiga ajudar mais pessoas, que você consiga orientar seus clientes, para que você consiga até fidelizar ele e com certeza você vai conseguir ter uma conversa muito melhor para essas pessoas que têm esses sintomas. Então, eu quero dizer muito obrigado aqui e se você viu aqui esse conteúdo e gostou, deixa o seu likezinho aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube.
coloca nos comentários aí também, que com certeza vai fazer muito sentido se você está passando por algum desses problemas, ou se você conhece alguma pessoa que precisa ir direto para um profissional que tem esses sintomas. Lembrando que eu falei o que é sintomas, diagnóstico, tratamento, reconstrução, fatores de risco, né, prevenção. Então, tudo isso foi colocado de uma maneira para que você consiga entender que nesse Outubro Rosa a gente precisa estar antenado sempre com esse conteúdo para que a gente consiga ajudar mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.